Oi, pessoal, meu nome é Vitória. Eu sou a mamãe atípica dos gêmeos Bruno e Pedro. Eles são prematuros extremos e 25 semanas. Eu vou contar um pouquinho sobre a nossa história, tá bom? Quando eu descobri a gestação, eu estava num relacionamento no qual eu não planejava ser mãe. Tinha acabado de voltar a trabalhar com a Anaíse, aqui no estúdio. Também sou fisioterapeuta, eu estava atendendo alguns pacientes home care, que é domiciliares. Eles nasceram prematuros e foram laudados com paralisia cerebral. Por isso que eu estou nesse mundo da maternidade atípica, que é uma maternidade que é pouco falada, só que tem muita mãe que está entrando nesse mundo. Eu descobri que eu estava grávida numa sexta-feira, trabalhando durante o expediente de trabalho. Foi um susto. Na segunda-feira, eu tive sangramento e eu fui ao médico. Na terça-feira, eu fui fazer um ultrassom para ver se era normal, sangramento, tudo certinho. Eu descobri que a gestação era gemelar. Então, imagina, que susto. Descobri que você vai ser mãe na sexta, na terça-feira você descobre que você vai ser mãe de gêmeos. Então, pra mim, pra minha família, foi um baita de um susto. Mas, a partir daquele momento que eu descobri que eu ia ser mãe, eu abri mão de tudo pela maternidade, por eles. E a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, eu acho que isso acontece com toda mulher, a gente idealiza ter nosso cantinho, ter a nossa casa, ter o nosso lar. Então, eu com meu companheiro da época alugamos uma casa, fomos morar juntos, começamos a montar, né, a casa para a chegada dos bebês, porque eu nunca imaginava que eles fossem nascer tão prematuros. Começamos a montar o quartinho deles. Chegou o dia da revelação do sexo. Eu sempre falei que eu não queria ser mãe, mas se eu fosse mãe, eu queria ser mãe de um menino. Então eu sempre coloquei na minha cabeça que ia ser um menino. No dia eu descobri que seriam dois meninos, né? E a gente pensou em vários nomes, até que a gente chegou no consenso de ser Pedro e Bruno. Eu escolhi o Pedro e ele escolheu o Bruno. E a gente veio fazer fotos aqui na Anaís também. Ficaram lindas. Foi um dia bem marcante pra gente. E foi bem especial. E a minha gestação foi uma gestação bem tranquila. Eu não tive que fazer repouso. Eu podia me movimentar tranquilamente. Tava podendo sair. Porém, eu tive muita dor. A partir do quarto, quinto mês, eu comecei a sentir muita dor na barriga, na lombar. E os médicos falavam que era normal. Só que essas dores começou a ficar frequente. No dia, na madrugada do dia 6 de outubro de 2021, eu fui no hospital, porque eu não estava conseguindo dormir de dor. Só que na hora que eu cheguei no hospital, eu não estava com dor. Conforme eu ia me movimentando, a dor ia passando. Eu sentia mais dor quando eu estava parada, em repouso. E no hospital foi diagnosticado que eu estava com infecção urinária, 4 centímetros de dilatação. Aí o médico pediu para fazer o ultrassom para ver como que os bebês estavam, e os dois estavam encaixados, já para nascer. Eu fiquei o dia inteiro tomando medicação para parar a dilatação, porque eu só estava de 25 semanas, era muito cedo para eles nascerem. Fiquei o dia inteiro tomando medicação. Quando foi à noite, umas 10h30 da noite, a bolsa estourou. E um deles soltou mecônio, que é aquele coisa que o bebê solta dentro da barriga. Então o médico falou que teria que fazer o parto de urgência, ter que tirar ele, porque senão eles iam entrar em sofrimento fetal. O dia do parto, toda mulher fala que é o dia mais feliz da vida, né? De qualquer mãe. O meu não foi. Eu falo que foi o pior dia da minha vida, porque foi um momento muito tenso, que eu tive muito medo. Eu tive os 2 braços amarrados. Eu não sei se isso é normal durante o parto, né? Aí tinha aquela cortina na frente, eu não vi o que estava acontecendo. Eu precisei de oxigênio, porque eu fiquei com falta de ar. E a partir daquele momento, eu não vi mais nada do que estava acontecendo com os meus filhos, não. O Bruno nasceu primeiro,
Ele nasceu com 745 gramas, medindo 34 centímetros, bem petitico. E já saíram com ele. E na hora que o Pedro nasceu, ele nasceu com 678 gramas e 32 centímetros, bem menorzinho. Eu só sentia os médicos puxando bastante o meu corpo, como se estivesse fazendo muita força. Eu escutei aquele bi. Daí eu olhei pro pai deles e perguntei o que estava acontecendo. Ele falou que não sabia. E a partir daí eu só fui ver eles no outro dia. Eu não vi eles na hora que eles nasceram. Eles nasceram meia-noite e 58, o Bruno, e o Pedro saiu 1h01 da manhã. Eu fui ver eles no outro dia, 10 horas da manhã. E aí a médica veio conversar comigo, porque o Pedro tinha parado. Depois eu descobri que o Bruno também parou e tiveram que ser reanimados. E no momento que eu vi os dois pela primeira vez, eu fiquei bem assustada. Porque eu não imagino. Eu até pensei que não eram meus filhos. Porque na hora que eu olhei e vi o Pedro, principalmente, todo cheio de hematoma, todo roxo, com aqueles canos na boca, eu nunca tinha visto nada igual. Então, pra mim, eu fiquei bem em estado de choque. E daí a médica veio conversar comigo, falando que na hora do parto, o Bruno saiu primeiro e o Pedro ficou, e ele virou na barriga, ele ficou transverso. Então, os médicos tiveram que fazer muita força para tirar ele. E, além disso, ele teve a parada. Cardiorrespiratório teve que ser reanimado. O Pedro, ele nasceu com Apgar de 1. Eu falo que ele nasceu praticamente morto. Ele voltou à vida. E daí a médica veio, conversou comigo tudo certinho, explicou o que estava acontecendo. E pra mim, a pior parte também, uma das piores partes, né? Foi voltar no quarto que eu tava e tinha mais duas mães. Eu tava do lado da porta e tinha duas mães, um bebê. Então imagina você voltar pro quarto e você não ter os seus filhos perto de você. Eu juro. Falei, cara, vai embora na viagem. E eu vi as duas mães com os nenê. Aí uma teve alta no outro dia e a outra ficou. E durante a noite, a minha amiga foi ficar comigo, a Jaque. Eu escutava os bebezinhos chorando. E a Jaque falou, aí teve a mãe teve que sair. Porque ela tava com dor. E o pai ficou cuidando do neném pra mãe sair. E o neném tava chorando muito. E eu lá, né, me questionando. Falei, nossa, o neném tá chorando, eu nem tô com os meus filhos aqui. Aí eu lembro que o pai andava de um lado pro outro. E a Jaque pegou e falou assim, eu acho que eu vou ajudar ele. Eu falei, vai você ajudar? Porque eu não quero sim. Aí a Jaque foi, pegou o nenenzinho e acalmou. Isso depois até conversei com a psicóloga. Eu falei, não é certo colocar uma mãe de prematuro, se o bebê tá na anel, junto com outras mães do quarto. Porque o psicológico não fica bem. Daí eu tive alta do hospital, eles nasceram numa quinta e tive alta no sábado. E o fato de deixar eles lá foi bem frustrante. Porque você não sabe como que vai ser, você não sabe como que eles vão cuidar, você não sabe o que pode acontecer. Eu chegava em casa, eu só chorava. Que daí você se sente culpada por eles terem nascido prematuro, você fica pensando o que eu fiz. Por quê? E daí eu tive que trabalhar meio no psicológico pra mim ficar firme, porque eu tinha os dois lá, não era um, era dois, dependia de um. E aí no dia 7 de outubro, dia que eles nasceram, foi o dia que começou toda a nossa luta. Eu ia todos os dias, eu fui todos os dias da internação deles. Ficava lá, do lado da incubadora.
lá na UTI a gente presta bem atenção em tudo, tanto nas enfermeiras, quanto em outras mães, médica, a todos os barulhos. Parece que tudo se assusta. Mesmo eu sendo da área da saúde, tudo me assustava. Que, principalmente por eu ser da área da saúde, eu chegava lá e eu ia direto no monitor, no respirador. A médica teve um dia que chegou em mim e falou pra mim que eu chegava todos os dias e eu olhava pra tela, via se tinha subido algum parâmetro, via se tinha aumentado o oxigênio. E ela chegou em mim e falou assim: Vi, tenta lembrar que aqui dentro da UTI você é mãe, você não é fisioterapeuta. E daí me deu um estralo. Eu parei de pensar só em respirador. Eu só pensava na alta. E toda mãe de UTI não vê a hora de pegar seus filhos no colo. Eu lembro que eu só peguei eles depois de uns 20 dias que eles nasceram. E é um sentimento tão bom. É tão gostoso de pegar aquele pacotinho pequenininho. Aí você sente que é seu. Porque quando tá lá na UTI, você não sente que é seu. Parece que é delas, das enfermeiras. Porque você não pode trocar, você não pode pegar a hora que você quer. Você não pode fazer nada. É só as enfermeiras. As enfermeiras trocam, a enfermeira cuida, elas que dão banho. A mãe, ela só fica ali do ladinho, na cadeira, só observando. Você dá a mãozinha, você pega no pezinho. Só que não é seu. Eu só senti que eles eram meu na hora que eu comecei a pegar no colo, fazer o canguru. E era muito gostoso. O Bruno, ele saiu antes da UTI. Ele saiu com cento e poucos dias. Ele ficou quase 4 meses internado. E eu lembro que eu não via a hora da alta do Bruno. Que eu falava que eu precisava ter pelo menos um comigo, pra me dar força, pra me continuar sendo forte pelo outro. E a médica falava que era pra mim diminuir minha ansiedade, porque eu sempre fui muito ansiosa. E quando o Bruno teve alta, que ele quase não teve intercorrência no Léo, eu me senti muito culpada. Porque o Pedro ficava na UTI e o Bruno ficava em casa. Quem cuidou dele foi a minha mãe, pra eu conseguir ficar com o Pedro. E eu me senti culpada por deixar o Bruno, porque eu não me sentia a mãe do Bruno. Eu me sentia só a mãe do Pedro. Eu até brincava com a minha mãe, eu falava assim: eu acho que o Bruno vai te chamar de mãe antes, né? Porque ele só fica com você. E isso doeu em mim. Só que era o que eu podia fazer no momento. E, mas aí quando o Bruno veio pra casa, parece que meu coração aqueceu um pouquinho. E eu comecei a ficar mais tempo com o Pedro. Lá, na UTI. E lá na UTI, você vê de tudo. Principalmente mães de anos. Como é uma UTI humanizada, você vê quando o filho dos outros não tá bem. Você vê quando tem alguma intercorrência. Você vê quando seu filho não tá bem. Então eu vi várias mães entrarem de lá mães e saírem de lá mães de anjo. E o Pedro, cada vez mais, ele tinha intercorrência. Então, talvez ele pegava alguma infecção. Ele pegou tudo o que podia pegar na UTI. Ele pegou várias infecções, pegou bactéria, pegou fungo, ele broncoaspirou, ele teve parada cardiorrespiratória, ele convulsionou, tudo. Ele teve que fazer cirurgia de hérnia. Então, ele me deu vários testes. E chegou um momento lá na UTI que a gente já sabia quando algum neném ia partir. Eu e as outras mães, né? Então, quando a gente via algum neném não vai resistir, eu simplesmente pegava minhas coisas e saía. Eu voltava embora.
Então eu falei, eu não tenho mais estrutura de ver nenhuma mãe chorar. Eu ia embora e depois eu voltava a ficar com o Pedro. E o Pedro, ele ficou internado durante 8 meses. Total de dias foram 144 dias. Quando o Pedro piorou dentro da UTI, foi um dia que eu lembro perfeitamente. Foi o único dia que eu não fui, porque eu fui levar o Bruno no pediatra. E eu sempre estava lá. E ele teve a parada cardiorrespiratória, broncoaspiração no dia que eu não estava lá com ele. Quando eu cheguei lá no hospital, eu sempre me arrumava, colocava avental, a touca e entrava direto. Eu lembro que eu cheguei naquele dia e a secretária falou: Vi, a médica quer conversar com você. Uma hora eu não pensei nada, né? Entrei no salinho e veio 2 médicas conversar comigo. E a médica, ela falou comigo, como ela falava com qualquer mãe, pai, bebês que iam falecer. Quem estava lá, a gente escutava. E a médica olhou bem pra mim, ela falou: Vi, o Pedro que você deixou ontem não é o Pedro que você vai ver hoje. Naquele momento, meu mundo desabou. Que já começou a passar mil coisas na minha cabeça. Olha, o Pedro morreu. Não sei o que eu vou ver lá dentro. E daí ela me contou que ele tinha parado, que eles tiveram que reanimar ele. E ele estava sedado completamente. Ia ter que fazer uma terapia com hipotermia, que é gelo, para não ter mais sequelas. Que ele iria ter sequela. Só que não sabia se era da prematuridade por conta dessa parada, porque foram 2 paradas. E ela falou do jeito que ela falava com todas as mães. Pra não chegar perto dele e conversar com ele. Falar que se ele estivesse cansado, a mamãe ia entender que a mamãe amava muito ele. E assim eu fiz. Aí eu entrei lá naquela sala. Foi o pior dia da minha vida. Eu pegava na mãozinha dele e tava gelado. E mole. Fazia sem cair a mãozinha dele. E daí eu fui do ladinho dele e eu conversei com ele. Eu falei: Filho, a mamãe não quer que você deixe a mamãe. Só que se você estiver cansado, a mamãe vai te entender. E daí eu fiquei lá naquela salinha que era isolamento. Eu sempre fui muito friolenta. Ele tinha que ficar 72 horas, como se fosse congelado. Eu lembro que as enfermeiras levaram até 3 cobertas pra não ficar. E eu tremia. E daí eu via na mão a pelinha dele, tudo marcado, vermelhinho, em gelo. Foi a pior coisa que eu vi. E... Só que a partir daí, a partir da conversa, que foi a primeira vez que eu realmente conversei com o Pedro, se ele tivesse cansado, eu me entender, ele começou a melhorar, graças a Deus. E daí ele começou a melhorar, começou a aprontar de novo com as tias da Anel. Só que eu tive que ficar lá cada vez mais. Então eu tinha que ir de dia, eu tinha que dormir lá, porque ele só ficava bem no colo. Então eu quase não ficava com o Bruno. Eu vinha, olhava o Bruno que tava com a minha mãe e voltava pra UTI pra ficar com o Pedro. Eu tinha medo de deixar ele sozinho e piorar. Porque eu deixei ele sozinho um dia e ele piorou. Aí eu comecei a dormir lá no hospital. Lá eu via de tudo.
Eu falo que eu ficava sentadinha lá na cadeira, mas eu observava tudo. E o que me ajudava eram as enfermeiras. Elas conversavam comigo, elas me distraíam. E daí os dias foram passando e o Pedro foi melhorando, graças a Deus. E o Pedro ele foi cada vez melhorando mais. Ele teve alta com 8 meses no hospital, bem grandinho. Daí deu um alívio. Falei, agora as coisas vão melhorar. Só que eu nem imaginava na batalha que eu ia ter que enfrentar. É, Aí, a partir daí, eu comecei a ter uma rotina de médico, terapias. Cada médico falava uma coisa, cada terapeuta falava uma coisa. E fora isso, quando ele chegou em casa, eu lembro, quando eu estava na UTI, a psicóloga, ela veio conversar comigo. E ela perguntava sempre, como que você tá? Eu falava, eu tô bem. E teve um dia que ela falou, Vitória, toma cuidado pra quando você chegar em casa com os dois, você não desabar. E foi bem isso que aconteceu. Na hora que eu tava com os dois em casa, eu desabei. Eu sabia o que fazer. Principalmente porque um mês depois do Pedro ter alta, eu me tornei mãe solo. Então, eu não fazia ideia do que fazer com os dois sozinha, de tudo que eu ia enfrentar e de tudo que ia acontecer. Porém, eu sempre tive o apoio da minha família, meus amigos, todo mundo me ajudou. A gente começou a ir para terapias, médico, pediatra, pneumo, oftalmo, cardiologista, otorrino, vários médicos. E terapia eles faziam todas também. Fisioterapia motora, respiratória, osteopatia, fono, terapia ocupacional. Eu tive que largar a mão do meu serviço, tive que pedir a conta do serviço, porque não ia ter como eu voltar a trabalhar. Não ia ter como eu largar os dois e trabalhar. Eu tive que abrir mão de uma das coisas que me fazia muito bem. E eu me tornei uma mãe atípica quando eles fizeram um ano que eles fizeram ressonância e foi constatada paralisia cerebral em ambos. Até então a gente achava que só o Pedro ia ter sequela, porque ele tinha parado 2 vezes. Mas a terapeuta ocupacional pediu a ressonância pro Bruno também, para saber se ele tinha ficado com alguma sequela. Eu fiz o exame nos dois. E a neurologista falou que o Bruno também tinha paralisia. Então, a paralisia deles é decorrente da prematuridade. Para mim, também foi outro choque. Porque eu imaginava que só o Pedro ia ter sequela, ia ser laudado. Quando o Bruno foi laudado também, eu meio que caí de novo. Só que daí eu lembrei de tudo que a gente tinha passado. Não foi fácil. Só que Deus sempre estava ali, me dando forças, falando, você consegue, os dois precisam de você. E eu tô conseguindo. E o laudo, ele veio cheio de dúvidas. Porque a partir do momento que seu filho é laudado com paralisia cerebral, passa 1000 perguntas na nossa cabeça. E o médico, que eu falo que eu tive um grande amigo, foi o Dr. Christian, ele tirou todas essas dúvidas. E ele me explicou. A paralisia cerebral é a falta de oxigênio no cérebro. Só que eles são muito pequenininhos. Não tem como saber quais são as sequelas que eles vão ter. Não tem como saber se eles vão andar, se eles vão falar. Não tem como saber se a sequela deles é da parte motora ou da parte cognitiva, que é neurológica. Se vai ser alguma deficiência mental ou se é só os movimentos. Não tem como saber.
Isso vai ser decorrente da evolução deles. E isso depende das terapias que eles fazem. Quanto mais a gente fazer a intervenção precoce, que é as terapias deles, quanto mais estímulos eles tiver, melhor vai ser para o desenvolvimento deles. O Christian, ele até usou, né, o meio de me explicar falando. A cabecinha deles é como se fosse uma casa cheia de quartos. O adulto, os quartos, eles são cheios de móveis. O bebê, não. É como se fossem quartos vazios. E conforme eles vão aprendendo, esses quartos vão sendo preenchidos, ocupados por móveis. Então, um adulto que fratura um braço, por exemplo, se não tiver né, arrumar um conserto, ele não tem outra parte do corpo que vai conseguir fazer o que aquele braço fazia. Um bebê, não. Um bebê, se ele não mexe o braço, ele vai mandar outro lugar do corpo dele, então outro quarto, fazer essa função. Pode ser que a função não seja feita por completo. Pode ser que ele não consiga mexer o braço por inteiro. Pode ser que ele consiga só elevar metade do braço. Só que conseguiu alguma coisa. Isso é decorrente dos estímulos que o neném vai ter. O Bruno, por exemplo, ele é bem mais desenvolvido do que o Pedro. Ele já senta, ele já se rasteja, ele rodopia, ele fica em pé com mais facilidade. Só que ele, na parte cognitiva, ele é mais perdido. Ele é mais o mundinho dele, ele demora para responder a chamado. O Pedro já não. O Pedro, a deficiência dele já é mais na parte motora. Ele já entra mais no padrão da paralisia cerebral, que é aquele padrão mais rígido das perninhas. Só que ele é hipotônico, ele é molinho. Então, o Pedro, a gente fala que ele tem idade corrigida de um bebê de 3 meses. E eles vão fazer 5 meses agora. Ele tem mais sequelas do que o Bruno. Só que ele já está se desenvolvendo mais. Ele tem mais interesse em participar de brincadeiras. Ele presta mais atenção. Então, cada bebê é uma caixinha de surpresas. Cada um tem o seu jeitinho. Então, a paralisia cerebral em si, não tem como saber como vai ser cada bebê, não tem como saber como que eles vão se desenvolver. E sobre a maternidade atípica, eu fui saber mais a fundo o que era a partir do laudo dos meninos. Que a médica, a partir do momento que ela deu o laudo, ela falou pra mim: Vi, agora você se tornou uma mãe atípica. Ou seja, uma mãe atípica é uma mãe de algum que tem filho com alguma deficiência física, ou alguma doença rara. Pode ser paralisia, autismo, deficiência mental, algum déficit. Essas mães, elas passam por algumas fases, tá? A primeira é a fase de luto, porque você fica se questionando: o porquê comigo? O porquê os meus filhos são assim? A mãe, ela fica se sentindo culpada. E não é culpa da mãe. Não é alguma coisa que a mãe fez. Não. E essa fase eu passei, que foi a partir do momento que eu tive... Na minha vida foi tudo conturbado. Eu tive a alta deles, a separação, o laudo. Então eu tive que lidar com tudo sozinho. O que me ajudou foi o tratamento psicológico. Eu comecei a passar pela psicóloga, comecei a fazer uso de medicamentos para tratar depressão pós-parto e ansiedade. E a psicóloga me ajudou muito na fase de luto, em aceitar. E o fato de eu ser da área da saúde, eu não sabia se ia me ajudar ou não. Eu sabia o que as famílias passam. Eu já sabia o que eu iria passar. E eu sei também como que é a vida das crianças tem paralisia. Por isso que quando o Pedro piorou, eu falei: filho, a mamãe não quer que você fique longe da mamãe. Só que se for pra você ficar
em cima de uma cama, triste, sendo infeliz, a mamãe vai te entender. Pode partir. E Deus me deu a resposta que não. Para isso não acontecer, eu tenho que ser forte e eu tenho que lutar para ele não ficar em cima de uma cama. E é o que eu tô fazendo. Eu tô nas terapias, eu tô cuidando, eu tô estimulando. E Deus fez, acho que tudo certinho, sabe? Eu sou fisioterapeuta. Os meus filhos precisam de fisioterapia. Então, além das terapias que eles têm, a rotina de fazer fora de casa, eu também estimulo eles em casa, com brincadeiras, faço fisioterapia neles em casa, movimento eles bastante. Essa fase para mim foi difícil, né? Não superei ainda, porque a maternidade é aprendizado. Então, cada hora é uma coisa nova que eu tô aprendendo. Só que a terapia tá me ajudando muito. E eu ter a rede de apoio é melhor ainda. Eu vejo que tem muitas mães que não têm rede de apoio. Tem mãe que é sozinha e ela tem que se virar do jeito que pode. Eu tenho rede de apoio que me ajuda bastante. Então eu já aceitei, eu já sei o que me espera. Só que a sobrecarga ainda em cima de mim é grande. É eu que tenho que correr atrás de tudo, hein? É eu que tenho que cuidar deles. Eu sou mãe, dona de casa e ainda sou mulher. Teve um momento que eu não conseguia me cuidar. Eu me olhava no espelho e falava, que é isso? Né? Eu me deixei por último. Só que não é assim. Eu também tenho que saber que eu tenho que ter o meu tempo de descanso. Por isso que eles estão indo para a creche também. Eles estão indo para a creche para desenvolver, para ter a parte de desenvolvimento deles, para ver outras crianças, para aprender, tanto a parte cognitiva quanto a motora. Só que o tempo que eles estão na creche é o tempo que eu tenho para eu poder fazer as coisas. Para eu poder me cuidar, para eu poder cuidar da casa, para eu poder me distrair. Então, eu tenho fôlego. Tomo um fôlego nessa hora. E as mães, elas têm que entender que todas as mães merecem esse tempo. De ser mulher, se cuidar também. Eu voltei a me arrumar por agora. E é ótimo você se arrumar, passar um batom, passar uma maquiagem, arrumar o cabelo. Gente bonita de novo. Isso daí é maravilhoso. Vim fazer as fotos aqui na Enaís, então, que você se arruma, você vem, tira foto, você vê o resultado depois. É incrível. Acho que todo mundo tem que fazer. Tanto que quando eu vim fazer as fotos de gestante, eu trabalhava com ela, eu não queria tirar foto, né? Eu falava, não, depois a gente tira. E graças a Deus e a ela, eu tirei as fotos de gestante e eu tenho as fotos para guardar de recordação. E eu tirei, acho que com 5 meses de gestação. Tirei bem antes do que é para ser tirado. Aí depois eu tenho as fotos também da revelação do sexo. Eu tenho as fotos de quando eles saíram da ANEL. Então eu acho que fotografias são recordações. Eu amo fotografia. Eu amo deixar registrado. Então, se vocês acompanharem no Instagram, tem várias fotos. E eu posto realmente a foto de quando eles nasceram, o Bruno e o Pedro. Porque que eles estão agora é uma diferença nítida. Todo mundo que olha as fotos se choca. Porque é inacreditável ir lá de que foi feito. E eu queria deixar uma mensagem para as mamães atípicas que estão iniciando nessa jornada, para não desanimar. Eu sei que não é fácil, é difícil mesmo. Tem hora que a gente desanima, tem hora que a gente se sente para baixo. Só que tenha fé em Deus, que eles são milagres na nossa vida. Eles dependem da gente. Mãe é um ser maravilhoso que tá ali para fazer tudo por eles. Eles sentem confiança na gente. Falo que os meus filhos, eles precisam de mim acima de tudo. Tudo bem que eles têm, né? Vô, tio, tia, madrinha, padrinho. Só que se não fosse eu ser forte, eu correr atrás das coisas, seria tudo mais complicado.
Então, eu tenho fé que essa fase vai passar, que eu vou olhar para trás e eu vou sentir cada vez mais orgulho, porque eu já sinto orgulho de por tudo que eu passei, por tudo que eu tô passando. Eh, eu vou olhar para trás e vou sentir um alívio, que eu fiz a minha parte e que passou. Eles são 2 serzinhos super felizes, eles são amados, são amorosos. E isso faz com que, Deus me dá cada vez mais força para continuar. Então, não desiste. Mães atípicas têm uma rede de apoio que é pela internet. Eu conheci várias mães atípicas. Eu vejo várias histórias que a minha, eu falo que não é nada perto de outras histórias, de outras mães, de outras batalhas. Então, se você tá desanimada, quiser conversar, quiser saber mais sobre o assunto, quiser distrair, sabe? Quiser uma amiga, procura uma mãe atípica. Qualquer mãe, tem várias. Conversar um pouco, entender mais do assunto, que você vai se sentir acolhida, tá bom? Esse projeto é um projeto que tá sendo bem legal. A Ana, ela sempre faz projetos como esse, principalmente no Dia das Mães, porque é uma forma da mãe ela se sentir acolhida, se sentir amada, para ela saber que ela não tá sozinha, que ela pode ter o apoio de outras mulheres. E se você tá entrando nesse momento agora, sinta-se acolhida.